Bom dia, sejam bem-vindos. Hoje a gente recebe a professora Rosana para falar se é possível retardar o desenvolvimento puberal normal. Então, professora Rosana, muito obrigada. Vamos aprender um pouquinho. Obrigada, Silvana. Bom, então nós vamos falar hoje sobre é possível retardar o processo puberal normal? Então vocês vão observar que existem algumas situações que a gente tem que se questionar em relação a esse tema. Então, nós sabemos, né, que o eixo hipotálamo hipófise ovariano, ele é estimulado, né, pelo sistema nervoso central, e que no período da infância, né, nós temos picos bastante isolados do hormônio estimulador da hipófise. No período pré-puberal, esses picos tornam-se um pouco mais frequentes, mas ainda de uma maneira coordenada, e que acabam trazendo alguns estímulos para o hormônio folículo estimulante, o hormônio luteinizante, que inicia então o estímulo ovariano, com produção de hormônio esteroide, e isso se faz de uma maneira bastante harmônica, então, na fase puberal. E permite, então, que a gente tenha uma cronologia dos eventos que acontecem na puberdade. Então, um dos primeiros eventos é o aparecimento das mamas, logo a seguir o aparecimento dos pelos. Muitas pacientes têm até dificuldade de fazer essa distinção, porque são muito próximos. Um fenômeno que caracteriza esse período é a velocidade de crescimento, então um estirão de crescimento bastante marcado, e esse processo puberal finaliza então com o evento da menarca, que acontece em torno de 12,8 anos, em média, né? Lembrar que a mama ainda persiste o seu desenvolvimento por mais um período de anos, assim como os pelos, né? Esse conhecimento é fundamental até para que a gente possa orientar os adolescentes, né, no consultório em relação à intervenção de estética em mamas, que a gente precisa esperar pelo menos uns 4 anos após o evento da menarca, para que tenhamos certeza que terminou esse desenvolvimento, para que a gente possa fazer qualquer alteração. Bom, então esses eventos são bastante marcantes, em média 3 anos esse processo puberal, e é descrito na literatura que há necessidade de pelo menos 2 anos da evolução desses eventos, né, para que tenhamos modificações tanto na genitália interna como na genitália externa, e também para que a gente tenha um bom estirão de crescimento. Então isso é fundamental. Eu queria mostrar para vocês aqui um estudo clássico, né, que foi realizado aí na década de 90 nos Estados Unidos, onde mostra que o processo puberal, ele realmente se torna mais evidente a partir dos 8 anos de idade. Então, por isso que a gente considera precoce quando isso acontece no período anterior aos 8 anos, embora a gente tenha, assim, alguma incidência desses desenvolvimento dos caracteres sexuais secundários antes disso, mas toda vez que isso acontece, a gente precisa investigar, que uma porcentagem significativa das vezes tem uma doença que causa isso, então é comum depois dos 8 anos. Vejam vocês que quase 50% das meninas negras e cerca aí de 15% das brancas já têm o desenvolvimento de mama ou pelo nessa idade, e aos 12 anos de idade, 100% das meninas negras e 96,6% das meninas brancas americanas já desenvolveram os caracteres sexuais secundários. E a menarca também, numa porcentagem significativa dessas meninas, já ocorreu em torno de 12 anos de idade. Então, esse é o período da puberdade. Caracteriza-se, então, por um estirão de crescimento máximo. Vejam vocês aqui depois dos 8 anos. Geralmente, após o evento da menarca, tem uma desaceleração da velocidade de crescimento, né, em função das epífises dos ossos longos. Então, esse seria um dos, assim, além dos caracteres sexuais secundários, um dos eventos nobres, né, que acontece nessa vida. Então, é muito comum a gente, algumas vezes, ser questionado pelas pacientes se a gente poderia fazer alguma coisa para retardar o processo puberal no intuito de estender o estirão de crescimento, né? Então, estirão de crescimento, como seria esse conceito? É a velocidade de crescimento de pelo menos 10 centímetros anos, que acontece nessa fase. O tempo necessário, como eu já comentei com vocês, é de pelo menos 2 anos.
E a gente caracteriza a parada de crescimento como a gente tem pelo menos de 2 centímetros anos ou uma idade óssea de 14 anos. Então, gravem bem isso, que a gente vai usar esses conhecimentos para orientar melhor esses casos, né, no final dessa exposição. Então, a gente pode até imaginar que quando a menina começa a ter um botão mamário, a gente pode tranquilizar a mãe, porque às vezes isso acontece com 8 anos de idade, com 9, que pelo menos 20 centímetros essa criança vai crescer, né? Então, isso às vezes dá um alento, né, para essas mães que se preocupam, né, com a estatura da filha quando inicia o processo puberal. Porque ele tem esse padrão, né? Então a gente vê aqui, essa é uma das curvas de crescimento, né, de Turner, que existe na literatura, uma curva inglesa, e que a gente observa que o processo puberal, que acontece em torno de 8 anos, ele está relacionado então com esse aumento da velocidade de crescimento, e nós vamos ter então a menarca, que coincide aí com uma idade óssea, geralmente no máximo de 14 anos. Depois da menarca, nós geralmente temos pouco ganho de estatura, então já vamos ter um platô. Tá? O padrão de secreção, como eu mostrei no início para vocês, do hormônio liberador de gonadotrofinas, né, ele varia desde o período fetal até aqui a vida adulta. Então, em algumas situações, aqueles picos que eu mostrei para vocês que acontecem de uma maneira não rítmica, né, eles podem ser responsáveis por uma telarca prematura. Geralmente a telarca prematura acontece em torno dos 2 anos de idade, e é um evento que não é sustentado, então a gente tem que ter isso em mente, sempre pensar nesse evento. Ela pode, de vez em quando, iniciar os desenvolvimentos de algum caractere sexual secundário, mas não mantê-los, é a chamada puberdade precoce não sustentada. Então, por isso que é importantíssimo a gente observar a evolução dos casos. E mesmo a puberdade precoce, né, aquela a central, onde o eixo realmente amadurece antes do período normal, antes dos 8 anos de idade, ela tem diferentes padrões de repercussão para essas meninas em relação ao desenvolvimento dos caracteres sexuais secundários. Pode ser a clássica, que acontece nos eventos cerca de 1 ano, um pouquinho mais que isso, ou então a lenta, que ela acaba tendo uma finalização dos desenvolvimentos dos caracteres sexuais secundários semelhante ao fisiológico. Então, por isso que é muito importante que a gente faça uma boa observação desses caracteres durante a vida adulta. Esse é um trabalho bastante interessante, ele é um pouco antigo, mas ele mostra o seguinte: meninas que iniciaram os caracteres sexuais secundários de uma maneira um pouco mais precoce, não precoce, né, mais inicial, né, em torno de 8,7 anos, aquelas meninas que fizeram isso em torno dos 10 anos, ou aquelas que tiveram o início da puberdade em torno dos 11 anos, né? Então, nesse estudo, eles tentaram observar se iniciar o desenvolvimento dos caracteres sexual secundário em torno de 8 anos, ou mais tardiamente, se isso impactava na estatura final, porque apareceu o primeiro caractere sexual secundário, sempre é uma preocupação dos pais, né, a estatura dos filhos, né? Então, o que foi observado que o pico de velocidade de crescimento não modificou, o tempo entre o pico de velocidade de crescimento e a menarca também não, e a estatura final também não. Tá? Então, a gente pode ficar tranquilo, porque esse padrão de desenvolvimento, ele pode ser mais lento, mas se ele iniciou no período considerado fisiológico, né, nós não vamos ter repercussão na estatura final, porque isso iniciou mais precocemente. Tá? Então, o ganho de estatura, inclusive após a menarca, é o mesmo, tá bem? Esse outro estudo, eu considero ele bastante interessante, porque ele foi um dos primeiros a demonstrar o efeito do bloqueio do eixo com análogos de NRH em casos de puberdade precoce, quando o eixo amadurece antes da hora, o efeito que isso traz, né, em relação à velocidade de crescimento. Então, veja vocês, esse é um estudo com 9 casos, onde eles observaram que após 6 meses tinha uma queda significativa da velocidade de crescimento, e isso foi próximo a 0, né, nos outros 3 semestres, né, totalizando aqui uma monitorização das pacientes em torno de 2 anos de idade. E também eles observaram o que acontecia com o hormônio de crescimento, né, e com o IGF-1 ou a somatomedina C. Então, existiu também uma queda significativa desses hormônios em relação
o início da terapêutica com o bloqueio do eixo com a análogo do GNRH, com os agonistas do GNRH. Veja aqui também o que acontece com o GF1. Então, a gente consegue fazer esse bloqueio em meninas pré-púber. Então, existe uma diferença em fazer esse bloqueio de acordo com a fase do ciclo menstrual, da idade da paciente, né? Vejam aqui, no período pré-púber, nós não temos, temos níveis muito baixos de hormônios de crescimento, de GF1 e de hormônios sexuais. Então, eles não fazem parte, né, do fisiológico para essas meninas. No período puberal, nós vamos ter, então, liberação de GNRH, estímulo da hipófise com liberação de LH e FSH, estímulo das gônadas com produção dos hormônios esteroides, consequentemente, desenvolvimento dos caracteres sexuais secundários, né? E o hormônio esteroide também é um coadjuvante no crescimento dos indivíduos. E temos também o amadurecimento do eixo do hormônio do crescimento e do seu hormônio, né, que exerce, assim, é o órgão efetor, né, que é o IGF-1. Esse eixo é responsável pelo ganho de musculatura, pela mineralização do esqueleto, pelo crescimento linear. E depois do período puberal, na vida adulta, o padrão desses hormônios, tanto o hormônio de crescimento quanto o GF-1, são bastante diminuídos, né? E o hormônio esteroide, ele aí exerce a sua função, né, reprodutiva, e ele vai fundir as epífises dos ossos longos em níveis mais elevados, finalizando, então, assim, o crescimento. Então, imaginar que tirar os hormônios sexuais dessa fase nobre de estirão de crescimento, no intuito de permitir que essas meninas cresçam, né? Do ponto de vista fisiológico, parece incongruente, porque quando nós vamos, se nós tirássemos o estrógeno aqui, nós tiraríamos o efeito adjuvante dele no crescimento, e uma vez a gente liberando esse hormônio, nós não temos como... não temos hormônio de crescimento, não temos GF1, o estirão de crescimento já aconteceu, né? Então, nós só vamos fazer a finalização, a fusão das epífises dos ossos longos. Então, nós temos que levar isso em consideração, pensando aí em fisiologia, tá? Na puberdade precoce, quando isso acontece antes dos 8 anos, que o estrógeno está anterior àquele processo todo, né, de hormônio de crescimento, GF1 e estimular a velocidade de crescimento, aí sim, ele tem um efeito adequado no atraso da idade da menarca, regressão dos caracteres sexuais secundários e diminuição da velocidade de crescimento. Com desaceleração da maturidade óssea, tem estudo realizado no nosso serviço pela doutora Renata Ianeta, que mostrou que a massa óssea não tem efeito do análogo de GNRH nesse período pré-púbere, né? A gente observou isso no período pós-menarca, e a estatura final não tem comprometimento, uma vez que você institua esse bloqueio assim que se detecta o estrógeno, né, fora do período de tempo dele adequado. Estudos na literatura mostram também, olha, um estudo grande, que 90% das meninas atingiram uma estatura maior que 1,5 m e 75% delas atingiram o potencial genético quando a gente faz o bloqueio na puberdade precoce central, tá? Mas, então, qual que é a conduta que a gente deve ter com aquelas familiares que nos procuram, preocupados, então, com a estatura dos filhos, no momento que se inicia os caracteres sexuais secundários? Nós devemos fazer o cálculo da estatura estimada, que é a estatura do pai mais da mãe, menos 13, dividindo por 2, com um desvio padrão de 10, para a gente mostrar para esses familiares qual que é o potencial genético de crescimento dessa criança. Podemos fazer uma idade óssea, né, e avaliar se está compatível com a idade cronológica. Lembrar que se depois dos 14 anos é que nós não vamos ter mais crescimento. Então, se essa criança tem ainda uma idade óssea de 10 anos, 11 anos, 12 anos, que ainda tem um potencial para crescer, tá? E não há evidência, então, científica na literatura que suporte um bloqueio hormonal com análogo do GNRH para retardar a puberdade normal com a finalidade de promover um ganho estatural, tá? Então, assim, não tem nada na literatura que mostre para a gente que isso é seguro com essa finalidade. Qual que é um outro assunto que eu gostaria de comentar com vocês sobre o bloqueio do eixo, que eu acho que é um assunto que tem sido bastante discutido ultimamente, a incongruência ou disforia de gênero, né?
que é isso, quando existe uma dúvida se é um menino ou se é uma menina. Então, se a identificação da criança é oposta ao sexo do nascimento, então existe uma maior chance disso persistir com incongruência ou disforia de gênero, segundo a literatura, tem 15% das vezes, né? Então, quando aquela criança tem aquela dificuldade de se identificar, isso pode acontecer. Então, o questionamento que é feito é: a gente poderia retardar o processo puberal no intuito de deixar essa criança ter um pouco mais de amadurecimento e você fazer um acolhimento com profissionais para tentar esclarecer esse caso e não ter grandes problemas no futuro? Então, primeiro, né, como que se faz esse diagnóstico? Esse diagnóstico é bem estabelecido, então existem vários critérios, precisaria de pelo menos 6 deles para a gente fazer. Então, entre deles, por exemplo, forte e persistente desejo de pertencer a outro gênero, ou insistência de que pertence a outro gênero. Em meninos, preferência por vestir roupas femininas e nas meninas o contrário. Forte preferência por assumir o papel do gênero oposto nas brincadeiras. Forte preferência por brinquedos tipicamente usados pelo sexo oposto. Preferência de brincar com criança do outro gênero. Em meninos, rejeição por aqueles brinquedos que têm mais atividade tipicamente masculina, e nas meninas também. Forte desconforto com a genitália e desejo intenso por características sexuais primárias ou secundárias compatíveis com o gênero. Então, precisaríamos de pelo menos 6 a 8 desses critérios por pelo menos 6 meses para a gente ficar realmente suspeitando de que, ou fazer um diagnóstico da disforia de gênero. Então, o desenvolvimento de caracteres sexuais secundários dos meninos, o que ele provoca? Aparecimento da proeminência da laringe, mudança da voz, estatura mais alta. Nas meninas, mama, menstruação e estatura mais baixa. Então, essas são características assim, muito marcantes de cada sexo. Então, diante de uma doença como esta, esse desenvolvimento ele pode trazer grandes dificuldades para a gente lidar no futuro. Então, aumenta a disforia, a ansiedade e a depressão. Então, um questionamento é: o bloqueio do eixo hipotálamo hipófise ovariano no período puberal, ele poderia fazer com que a gente tivesse mais tempo para esclarecer esse diagnóstico, né? Isso traria algum prejuízo? Então, a professora Lúcia me ajudou a fazer esse levantamento na literatura. Então, o que a gente observa, né, que segundo o desenvolvimento de Turner, né, nós temos a partir do estadio 2 já o aparecimento do broto mamário, penificação tipicamente feminina, o início do desenvolvimento de bolsa escrotal, pênis, né? Então, iniciando o estadio 2, iniciou-se o processo puberal. E esses efeitos da puberdade, eles não são só para as características sexuais secundárias, né, que vão acontecer de acordo com o sexo, mas muito associado à ansiedade, depressão e portadoras de disforia de gênero. E muitas dessas modificações fenotípicas, elas têm uma reversibilidade limitada, né, diminuindo a eficácia e diminuindo assim, a eficácia da terapia hormonal, né? Então, quais seriam os critérios, né, que os autores da literatura têm utilizado para fazer o bloqueio do processo puberal? Se o adolescente demonstrou um padrão duradouro e intenso de não conformidade de gênero ou disforia de gênero, se ela emergiu ou piorou com o início da puberdade, se a abordagem prévia dos possíveis problemas psicológicos, médicos ou sociais possam interferir no tratamento, assegurar a saúde física e psíquica antes do tratamento e um consentimento informado e fundamental, o envolvimento dos pais e cuidadores para ver se realmente existe um consentimento para que isso seja realizado, porque é uma situação que, além da criança envolvida, né, os pais são os que mais sofrem com esse processo e que também muitas vezes precisam de um acolhimento para se defrontar com essa modificação, né, que está sendo imposta nessa fase de vida. Então, quando realizar a supressão puberal do ponto de vista assim, fisiológico? Pelo menos no estádio 2 de Turner, independente da idade cronológica, cujos objetivos são, então, retardar essas mudanças físicas que a gente comentou, tanto no sexo feminino quanto no sexo masculino. A importância de aguardar o estádio 2, segundo a literatura, é que permite que o adolescente experimente a puberdade de acordo com o seu sexo natural, né?
e que também resulte, em alguns casos, de um desenvolvimento dos caracteres sexuais secundários, principalmente em meninos, para que, quando se realiza alguma técnica de formação de vagina para mudança de sexo, você tenha um pouco mais de tecido para elaborar determinadas técnicas. No estadio 13 e 4 de Turner, a terapia hormonal, ela é capaz de regredir algumas das características sexuais, e pedindo, então, assim, a progressão puberal, cessando a menstruação e ereções. Já no estadio 5, né, é muito ineficaz você instituir o bloqueio, você vai ter pouquíssimos benefícios. Como fazer essa supressão? Então, na mulher trans, né, que é aquele homem, né, que se identifica com mulher, então a primeira opção de tratamento seria o análogo do GnRH, porque ele atua ali na hipófise, suprime a secreção de LH e, dessa maneira, suprime a produção de testosterona. A alternativa seria o uso de progestágeno, no caso a medroxprogesterona injetável, mensal ou trimestral, e drogas também que neutralizam a ação à síntese da testosterona, por exemplo, drogas antiandrogênicas, a espironolactona e a ciproterona são as mais utilizadas, que têm menos efeito colateral, as outras têm muito efeito colateral. O homem trans, né, que é a mulher que se identifica, né, com o homem, então o uso do análogo de GnRH para bloquear o eixo também vai suprimir a secreção de FSH, também de LH, suprimir a produção de estrogênio e de progesterona pelos ovários. E também temos como uma alternativa, na ausência dessa droga, o uso de progestágeno, também a medroxprogesterona, né? Então seriam essas as drogas que a gente tem disponíveis. O aparecimento, então, de mudanças fenotípicas de natureza naturais irreversíveis, elas podem levar, resumidamente, né, esse quadro de ansiedade, depressão, distorção de imagem, algumas vezes é citado tentativa de suicídio, quadros muito graves. Então, o uso do bloqueio, ele melhora a saúde mental desses adolescentes trans e pode melhorar os sintomas da disforia, principalmente nessa fase tão conturbada que é a adolescência, nessa transição de infância para a vida adulta, e ainda quando temos essa incongruência de gênero, isso se intensifica e de uma maneira significativa. Tá? Então, as consequências quais seriam? Atraso no desenvolvimento das características sexuais secundárias, osteoporose, porque já é uma fase nobre de ganho de massa óssea, então nós vamos tirar o estrógeno da jogada, né? Então aí sim nós vamos ter uma alteração na produção de estrógeno, então às vezes a associação de progesterona ajudaria essa prevenção. E para aqueles que usam, né, a pele do pênis para fazer técnica de neovagina também seria um efeito desfavorável, tá? E para finalizar, né, então tem as recomendações que existem, né, da Sociedade de Endocrinologia sobre como abordar crianças e adolescentes na suspeita de disforia ou incongruência de gênero. Seria a hormonioterapia, a cirurgia, com finalidade de equilibrar a autonomia dos adolescentes com a ética, inserir especialistas de saúde da criança e adolescentes para esse atendimento, oferecer um cuidado individualizado, fundamental envolver os pais e os cuidadores nesse processo, porque assim esse é um processo que envolve uma criança ou um adolescente, né, e os pais que são os responsáveis, e temos ainda que aprofundar nos fatores de risco para esse tipo de tratamento, embora, né, tenha vindo aí na literatura uma forte sugestão para que a gente faça isso diante desses casos de suspeita de disforia ou incongruência de gênero, né? Alguns desses efeitos colaterais desse tratamento ainda não estão muito claros na literatura. Bom, então era isso que eu queria comentar com vocês sobre assim, as principais indicações para bloquear o eixo, né? E como vocês puderam ver, não existe evidências científicas muito clara, mas aí é um assunto que a gente precisa estar discutindo para poder acolher esses pacientes. Muito obrigada.